Lula assina a medida que mantém a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. A Verdolim está acompanhando essa negociação com o Congresso e vai nos trazer mais informações a respeito desse avanço. A gente pode tratar assim, né, Verdolim? Avanço sim, Lívia. Foi uma pré-condição para que deputados e senadores voltassem a discutir com o governo federal votação de projetos importantes lá na Câmara e no Senado. Só para a gente lembrar, foi o seguinte que aconteceu no ano passado. O Congresso aprovou a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. E no finalzinho do ano, o que aconteceu? O Ministério da Fazenda encaminhou uma medida provisória para o Congresso em sentido exatamente o oposto, reonerando os 17 setores da economia, justificando aí que era preciso aumentar a arrecadação. A confusão estava criada, muita chiadeira, principalmente dos parlamentares. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ameaçou inclusive devolver essa medida provisória. Aí o que o presidente fez? Assinou um decreto, vai encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei com urgência constitucional tratando da questão da reoneração da folha de pagamentos, que é discutir com deputados e senadores uma alternativa para tentar incrementar a arrecadação, levando-se em consideração que a administração federal está dizendo que esses setores não necessariamente precisam de uma desoneração total. Fica mantida nessa medida provisória 2 pontos. A questão da revogação do PERSE, que é aquele programa que foi instituído na pandemia para incentivar o setor de eventos no país. Esse ponto da medida provisória está mantida. E a limitação para compensação tributária de créditos judiciais vão continuar em vigor até a votação da medida provisória. A questão envolvendo a folha de pagamentos, a reoneração, vai ser motivo de negociação com deputados e senadores, e as reuniões já estão acontecendo aqui em Brasília e devem se intensificar nesse momento. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, lembrou da importância de um bom relacionamento com deputados e senadores e disse que o presidente Lula, ouvindo os apelos, decidiu revogar parte dessa medida provisória para possibilitar que a questão seja discutida com mais profundidade lá no Congresso Nacional. O objetivo é tentar garantir boa vontade, né? Depois que foi se criada uma verdadeira turbulência por conta dessa medida provisória. Várias questões estão aí na pauta do governo federal, que quer discutir a questão da reforma tributária, precisa regulamentar o texto que foi aprovado no ano passado pelo Congresso Nacional e avançar nas medidas que aumentam a arrecadação. Obrigada, Luciana Verdolim. Bom trabalho para você e até já. Vamos então falar agora com os nossos comentaristas. Amanda, a Luciana já explicou tudo, a gente não precisa repetir aqui os detalhes a respeito desse anúncio, mas que foi um avanço depois de tanta falação, de tanta negociação. Agora, será que o fato de essa reoneração ter caído por terra, pelo menos por enquanto, vai agora ser discutida num projeto de lei, acalma os parlamentares? Porque a questão do PERSE, que também está gerando muita reclamação, que é o fim do PERSE, segue nessa medida provisória, né? Será que, ponto final, vamos seguir adiante ou ainda vai ter muita discussão nesse sentido? Olívia, vai ter discussão na Câmara em relação ao PERSE, porque você tem um grupo importante de deputados que é a favor de manter esse programa. Eu até achei interessante, né, porque a Verdolim, no final, ela estava falando da reforma tributária. A gente pode até fazer uma associação, um link entre esses dois assuntos. Quer dizer, deputados e senadores vão começar a discutir a reforma tributária, enquanto vai ficar o IVA, né, que é o Imposto de Valor Agregado. Isso é diretamente, que todos nós brasileiros vamos pagar, isso é diretamente ligado a setores, por exemplo, que terão desonerações. Então, só nesse, dos 17 setores, mais as prefeituras que são desoneradas, 20 bilhões de reais, mais o PERSE, 16 bilhões de reais por ano. Só aí são 36 bilhões de reais. O ponto é que quanto mais gente, quanto mais setores, quanto mais empresas tiverem um regime especial de tributação, maior será o imposto que todos os brasileiros vão ter que pagar. Então, quando o governo deixa de arrecadar, alguém paga essa conta. E quem paga essa conta somos todos nós. Ah, Mano, então você é a favor que a reoneração imediata? Não, não é nada disso. Eu sou a favor que a gente debata todos esses pontos para a gente saber exatamente quais são as desonerações que trazem benefícios para toda a economia e quais são os benefícios. Porque o governo alega
que a desoneração da folha de pagamentos, por exemplo, não gerou mais empregos. Já os setores beneficiados dizem que sim, que isso impediu uma avalanche de desempregados e que é lógico que ajuda ali na contabilidade, no orçamento das empresas. Isso tudo precisa ser esclarecido, né? Precisa ser feito um debate à luz do dia. Aliás, isso já deveria ter sido feito no ano passado, quando o projeto de lei começou a ser discutido para extensão da desoneração até 2027. Agora eles querem uma reoneração gradual. Parece algo factível. E isso vai ser mexido pelo Congresso, porque é um projeto de lei. Tem urgência constitucional, são 45 dias, você tem que discutir, então tem mais pressa, mas vai se fazer esse debate. E é importante saber que tudo está relacionado. Não adianta ser bondoso com o setor se a maioria dos brasileiros vai pagar a conta. Essa discussão da reoneração, ela está vinculada ao conflito de poderes que nós acabamos presenciando ao longo do ano de 2023 e um pouco nesse começo de 2024. Até porque, independente do mérito desse projeto da reoneração, o fato é que esse tema da manutenção da desoneração já havia sido aprovado de forma terminativa no Congresso Nacional. Então, nesse sentido, o governo, no apagar das luzes, no dia 28 de dezembro, emitiu essa MP no sentido contrário, o que foi entendido pelo parlamento como uma afronta, dando mais fogo para esse capítulo de conflito. Eu vejo que agora existe um entendimento, o que é importante para o país, é bom que as instituições funcionem de forma harmoniosa. Cabe ao governo, nesse novo projeto de lei, não insistir no mesmo formato daquilo que já foi rechaçado pelo parlamento. Eu vejo que o governo ele vai ter que pensar em alternativas para, de alguma forma, não complicar o seu caixa, mas no sentido de entender uma posição que legitimamente foi tomada pelo Legislativo e que eu vejo que o Legislativo não tem condição e não tem interesse de abrir mão dessa posição. Nesse sentido, talvez quem acabe sendo sacrificado pode ser o PERSE, que é um programa ligado a um setor, que é o setor de turismo, que é o setor de eventos, e que, de alguma forma, acaba tendo um apelo menos forte do que essa questão da reoneração dos 17 setores.